Durante o debate que nós vamos assistir a partir de agora, nós vamos analisar a experiência recente de empresas que tiveram o seu controle acionário diluído em processos distintos, desde uma única operação até um processo paulatino envolvendo vários anos. Quais são as vantagens e desvantagens de cada alternativa? E o que aprendemos até hoje? Para nos ajudar a encontrar estas respostas, eu gostaria de convidar agora ao palco o moderador do debate, conselheiro vice-presidente da AMEC e sócio da Mercato, senhor Regis Abreu. Convido também os debatedores, primeiramente o diretor-presidente das lojas Renner, senhor José Galó, e o presidente do Conselho da Brasil Foods, senhor Nildemar Seches. Passando a palavra, então, ao moderador, senhor Regis Abreu. Bom dia a todos. Antes de introduzir o painel, eu queria só colocar assim, alguns pontos para reflexão, o porquê desses dois nomes, não só as duas empresas que vão estar sendo representadas aqui, mas os dois indivíduos, que acho que tem uma história muito rica para contar, que quando a gente pensou em fazer esse painel na MEC, a gente queria trazer uma reflexão sobre corporations, pensando em trazer para os nossos associados e para os investidores a perspectiva dos benefícios, de como aquilo se traduz em avaliação material concreta do valor econômico da empresa, do risco percebido na empresa. E aí esses dois nomes acho que são assim, evidências concretas, bastiões do sucesso desse modelo, onde a gente viu no passado empresas que viveram, pegar o caso inicial aqui da antiga Perdigão, atual Brasil Foods, que foi uma empresa que viveu várias transformações que o Nildemar vai abordar, foi controle familiar, chegou a estar no estado quase falimentar, fez uma revitalização financeira, foi pioneira na adoção de práticas avançadas de governança corporativa, chegou ao momento de comprar seu principal concorrente, que era uma empresa familiar com controle definido, e hoje é uma das maiores empresas de alimentos do mundo. E do outro lado, Renner, todo mundo conhece, o varejo brasileiro é um cemitério, Mapping, Mesbla, Arapuã, tem uma fila grande de nomes, e a Renner num modelo também transformacional, depois o Ney Carvalho fez até o gancho sobre a questão do que foi a renovação da Renner lá em 2005, e o Galó vai comentar, mas passada essa fase, hoje num setor que passou por grande adversidade, que tem todas as dificuldades que todo mundo conhece, é uma das empresas mais bem avaliadas da Bolsa, uma máquina de eficiência e previsibilidade nos seus lucros e nos seus números. Então acho que a gente vai ver por trás disso aqui, as explicações por que as empresas se comportam dessa forma e que valores corporativos e cultura empresarial suportaram esse avanço. Então, acho que vou passar aqui a palavra para os dois comentarem inicialmente seus pontos e depois o Nildemar tem uma apresentação muito interessante que fala da Brasil Foods, mas mais do que Brasil Foods em si, fala do que é o modelo de corporation pensado por eles na Brasil Foods e quais são os pilares que botaram esse modelo de pé. Então, pedia que cada um fizesse uma breve introdução aí do seu caso para que o Nildemar passasse para a apresentação. Eu vou fazer a apresentação. Bom dia a todos, muito obrigado, AMEC. Hoje eu fiquei sabendo que eu sou uma Neo Corporation, certo? Então, a pena que o Ney não está aí, mas, enfim, e outra, Ares de Esperança, certo? Essa Neo Corporation nasceu no Rio Grande do Sul. Bom dia a todos. Eu procurei fazer uma apresentaçãozinha pequena, mais para dar um gancho e uma cola para nós aqui, para a discussão, para abordar o nosso caso, né, o caso da BR Foods, que começou lá atrás, e foi diferentemente da Renner, acho que são dois casos, né, evidentemente, de sucesso, mas com trajetórias diferentes, né, ao longo dos anos. Nós começamos com um planejamento que nós queríamos uma corporation, lá atrás. 1994, 29 de setembro de 94, nós iniciamos com essa ideia, quer dizer, quando a empresa, que era familiar, né, da família Brandalize, entrou em dificuldades financeiras, um grupo de investidores, fundos de pensão, junto com a VEG, né, o Egon, na época, adquiriram o controle da Perdigão, na época. E começou com um controle compartilhado, né? Naquela época era um controle compartilhado. E foi um caso, eu acho, assim, que bastante emblemático,
com uma trajetória, vamos dizer, são 17 anos, né, que ocorreram desde o início até o final, até a consolidação desse processo todo, né? Então, foi um processo muito longo. E, nesse período, ela se transformou na 6ª maior empresa de alimentos do mundo, com uma renta... Eu gosto... Quando enchem minhas apresentações assim, de dados, eu tiro praticamente todos os dados e deixo só um. Ela deu 32% ao ano, 17 anos consecutivos de retorno para o acionista. Taxa interna de retorno, 32% ao ano, 17 anos seguidos. E a gente sempre acha, puxa, agora vai ser difícil daqui para frente. E continua todos os anos com essa rentabilidade fantástica para os acionistas. Eu acho esse o principal, esse é o objetivo, vamos dizer, de todos os... eu passo aqui. Isso, aponto para onde? Deixa eu ver se eu... Aí. Então, ela deu 32% ao ano, 17 anos consecutivos. Acho que esse é o melhor dado para dar da empresa e o único dado. E a 6ª maior empresa, e você imagina as outras 5 que estão na frente, que são Nestlé, Kraft, Danone, a General Mills, Kellogg's e a Heinz. E a gente estamos escondidinho ali, no meu pelo menos está meio escondidinho, mas nós somos ali, o vermelhinho, a 6ª empresa de alimentos do mundo, né, em valor de mercado. E esse período, então, teve 3 fases, que a gente sempre está acostumado agora, especialmente os mais jovens, da BRF. Eu soube que o Ney fez uma abordagem bem interessante hoje sobre a história do mercado de capitais, e nós somos mais ou menos uma amostra do mercado de capitais, o que foi. Em 94, quando a gente assumiu a Perdigão, vocês podem não acreditar que existisse isso na época dos mais jovens, mas eram 3 empresas de capital aberto, com acionistas diferentes, e proporção do acionista controlador diferente em cada uma. Ou seja, o lucro, e todas trabalhando no mesmo segmento, com inter-relações totais. Ou seja, você, na realidade, arbitrava o lucro de um conjunto de acionistas. No fundo, era isso. Você tinha o poder de arbitrar. Esse vai ganhar tanto, esse não vai ganhar nada esse ano. Eram 3 empresas. Então, esse período de 94, 97... foi basicamente para a consolidação em uma única empresa de capital aberto. Foi uma operação grande na época de 95, com sucesso, e se fez toda essa reestruturação. O período 98, 2005, e foi o período da recuperação da empresa também. Ela já começou. Em 94, você pega os 3 anos antes, ela deu uma média de 50 milhões de dólares de prejuízo por ano. Era um relógio, 50 milhões de dólares de prejuízo. Em 95 é o primeiro ano e o primeiro lucro pequeno, e daí em diante a empresa nunca mais foi para o resultado negativo, né? E de 98 a 2005 foi um forte crescimento da empresa, onde se estabeleceu todos os mecanismos que nós tínhamos imaginado lá naquele começo, das boas práticas de governança, né? E o período 2006, sim, aí que nos transformamos numa corporation, como foi dito, com a incorporação da Sadia, aliás, foi um pouco antes, a transformação em corporation, e com a incorporação da Sadia deu uma dimensão ainda mais a essa empresa, né? Aí são os fatos que ocorreram nesse período. Destacar esse período 98-2005, que eu acho que foi o mais importante de todos, onde nós fomos listados na Bolsa de Nova York. Nós éramos uma empresa que muita gente ainda chamava de frigorífico, tá certo? Que a gente não gostava, evidentemente, mas nós tivemos a ousadia de sermos listados, naquele primeiro grupo de empresas, fomos os pioneiros para sermos listados na Bolsa de Nova York. Por quê? Porque a gente queria dar uma visibilidade internacional para a empresa. Quando veio a Sarbanes-Oxley, que muita gente ficou reclamando, nós não reclamamos vocês não viram nenhuma palestra nossa, nada reclamando da Sarbanes-Oxley. Fomos os primeiros a adotar, a primeira empresa que passou no teste sem nenhum ponto a corrigir pela auditoria. E temos o tag-along, temos comitê de auditoria, nos principais índices da Bolsa, inclusive no índice de sustentabilidade empresarial. E 2006, aí sim, fomos para o novo, foi a consolidação do processo.
Porque o período 98-2005, embora fosse alguma coisa que todos almejassem, foi um período de intensa discussão entre todos os acionistas, porque havia sempre aquele receio da perda do controle. O que será a minha vida depois que eu não tivesse controle da empresa, né? Então, foi um período mais longo do que nós tínhamos imaginado, mas foi bom, porque acho que foi uma fase que todos se convenceram das vantagens de se ir para uma corporation. E depois eu ainda vou falar alguma coisa de corporation, que também não é remédio para todos os males, né? Corporation é uma forma de organização societária, como tem a empresa familiar, controle compartilhado, não é uma panaceia para todos os males, né? Eu sou presidente do conselho da BR Foods, que é uma corporation, sou membro do conselho de administração do Itaú, que é um controle compartilhado, da VEG, o Dan teve aqui hoje, que é um controle compartilhado, sou vice-presidente do conselho da VEG, que é uma empresa familiar, e dei só exemplo de empresas bem-sucedidas, eticamente corretas e que dão resultado. A corporation, simplesmente, é uma forma de organização que não impede, vamos dizer, o crescimento da empresa, ou ele facilita esse crescimento acelerado da empresa. Eu acho que, não sei, tem várias coisas aí, mas acho que a mensagem que eu poderia passar mais importante é essa, né? Quando você tem um controle familiar, ela é muito dependente daquele grupo de controle. Do controle compartilhado, idem ainda, porque eu acho que você fica no meio termo, você nem vai para um lado, nem vai para o outro. Você tem que dividir a decisão com um conjunto de pessoas, e você fica dependente sempre do elo mais fraco para crescer. A corporation libera isso, porque não tem um controle definido, quem não pode participar perde participação. Em geral, e sempre eu vejo isso, a grande vantagem, você aumenta bastante a liquidez das ações e ele pode entrar e sair no momento que for mais conveniente para as finanças dele, né? Mas não é solução para nada, é simplesmente uma forma de organização, que foi o que nós construímos aí em 2006, entrando para o novo mercado, demos direitos igualitários, fizemos a transformação das ordens PREF pagando 1 para 1, mecanismos de proteção para todos e direitos igualitários para todos os acionistas. E o que é a base, vamos dizer, de uma corporation? Quando que a gente achou que estava preparado para uma organização dessa? É quando você tem a sua governança estabelecida, entendida por todos, aceita por todos. Porque esse negócio de governança, às vezes, você estabelece na prática, na teoria, uma grande governança. Mas um ou outro stakeholder dessa governança está de acordo, discute isso. Eu acho que a base da corporation é a governança estabelecida e aceita por todos. O que implica isso? Significa uma harmonização de interesses de todos. Você não tem mais um interesse dominante. Não adianta. Então, eu acho o seguinte, a pessoa, o grupo de investidores, ele pode investir em qualquer empresa, uma empresa familiar, de controle difuso, uma corporation. Agora, a característica da corporation é que ela tem interesses harmonizados. Não adianta você querer entrar numa corporation com uma participação, sei lá, 2%, 3%, e querer impor a sua perspectiva, né, o seu interesse particular. Então, a primeira coisa que eu acho, numa corporation, é a harmonização dos interesses dos acionistas. E visando o que, basicamente? A maximização do valor da companhia. Não tem mais outra coisa para discutir, ou com sucessão, nada. É a maximização do valor para o acionista. E uma administração de risco. Qual que é o grande perigo da corporation comparativamente à forma de administração familiar? É a questão do risco associado. As pessoas entes, né, eles olham uma empresa e associam um risco à figura do controlador. É uma coisa comum na nossa cultura. Na corporation, você tem que ter um sistema de administração de risco extremamente eficiente, transparente e de conhecimento de todos. Por quê? Porque é a base é o trustee, vamos dizer. O trustee de uma corporation é a sua administração de risco, que é a base de tudo.
E o que ela possibilita, então? A alavancagem do crescimento. Se você tem uma visibilidade, se tem uma ação que precifica a sua empresa de uma forma absolutamente correta, porque ela tem uma grande liquidez, se você tem uma grande transparência e uma administração de risco conhecida pelo mercado, você muito mais facilmente vai ao mercado e se alavanca para o crescimento. De 94 até 2005, nós crescemos toda aquela antiga Perdigão sem nenhum aumento de capital. Em 2005, ao transformarmos, nós tivemos acesso tão fácil a esse mercado, que foi o período das grandes aquisições e dos grandes crescimentos da empresa. Batavo, LG e todas aquelas empresas menores, a Plus Food na Europa, e toda aquela fase de crescimento da companhia. Então, esse sistema é a base do sucesso de uma corporation. Opa. Aí dá mais ou menos o que eu já disse, o da fase de crescimento. A gente tem que imaginar, a Perdigão antiga valia, no 1º de janeiro de 95, 200 milhões de reais. E era 1 para 1, 200 milhões de dólares naquela época. E faturava 400 milhões de reais. Esse foi o crescimento da empresa, como vocês podem ver, até 2006, 2005, 2006, né? Até 2005, com certeza. Nós compramos um pedaço em 2005 da Batavo e no ano seguinte o resto. A empresa fez todo o seu crescimento sem nenhuma aquisição. E depois é a fase das grandes aquisições do crescimento e que deu esse retorno aí de 32% ao ano nos últimos 17 anos. Nosso controle hoje é um controle bastante difuso. O maior acionista é a Previ, é histórica essa participação da Previ, foi lá desde o início. Ela tem 12,2% do capital. E diversos outros, aí a Petros, aquele conjunto de fundos de pensão que detinham a maioria da empresa, hoje detém menos de 25% da companhia. E a nossa governança, que eu falei que é a base de tudo, está essencialmente baseada num forte envolvimento do Conselho nas decisões. Essa é outra grande questão também. Quer dizer, a separação das funções, eu acho fundamental, eu e o Galô estava conversando um pouquinho antes, eu acho fundamental a separação do que é a esfera do Conselho de Administração, do que é a esfera executiva, né? Uma corporation pressupõe uma empresa profissionalizada, totalmente profissionalizada. E as funções de estratégia no conselho e as funções de execução numa equipe extremamente profissional e com separação de funções. Eu aprendi uma coisa com o Egon, que era o chairman, era o presidente da companhia, durante todo o meu período. Só num período curto que eu tive que acumular como CEO e chairman, uma coisa fundamental. Ele se ocupava da estratégia com uma rigidez incrível. Quer dizer, ele me dava todo apoio na parte operacional e tudo, mas a preocupação dele, toda vez que a gente conversava, era essa. Então, no dia que eu passei para o FAI lá, a BRF, eu fui para o meu escritório particular, eu vou lá na empresa, evidentemente, né? Mas eu tenho meu escritório particular e deixo a operação para separar as funções. Você se envolve muito nas questões operacionais, você perde a sua função de crítico e de estrategista da companhia. Então, acho que fizemos um modelo que funciona bem com essa separação bastante segmentada e profissional do que é execução e do que é estratégia. E criamos comitês de assessoria do Conselho, temos comitês de auditoria, comitê de governança, comitê de finanças, de recursos humanos, de pessoas. E fizemos uma boa integração, acionistas, conselho, direção, com foco na orientação colegiada o tempo todo, para fugir de personalismos. O personalismo é uma coisa boa e ruim, né? Eu sei, por exemplo, o Renner está muito associado ao Galó, a BRF muito tempo teve associado à minha figura, tudo. Isso é bom enquanto você está nesse processo de formação. Depois não é bom. Quer dizer, é bom que a empresa tenha a sua vida, ela tenha seu curso natural e ela se sustente nas boas práticas de governança que ela apresente, né?
E essa sempre foi a estratégia da nossa companhia. Nós sempre tivemos um planejamento de longo prazo, com a sustentabilidade, tanto empresarial, social e econômica. Tivemos o nosso código de ética. O nosso código de ética é de 1995. É um código, ele sofreu algumas poucas adaptações por causa da CVM, primeiro por causa da Sarbanes-Oxley, mas ele vigora desde 95. É um código de ética que todos os funcionários leem e assinam e atestam que têm conhecimento dele. E uma administração profissional, como eu falei, um controle difuso e uma elevada governança corporativa. Eu acho que isso que fez o sucesso da companhia e faz o sucesso de qualquer empresa que pretenda se transformar numa corporation. E as vantagens da corporation, que eu coloquei já também, acho que todos, equalização de direitos, melhoria de liquidez, prêmio atribuído pelo mercado, basicamente em função da liquidez e da transparência, uma visibilidade e transparência, agilidade para captação, é uma agilidade muito grande hoje no mercado. Eu vejo, a gente fala hoje, mas não é bem hoje. Desde que a empresa passou por esse controle difuso, 2005 até hoje, nós fizemos diversas emissões, 3 emissões de ações, fizemos 2 grandes emissões de bonds de 10 anos, e é uma empresa que tem uma facilidade muito grande de captação no mercado. Nossos múltiplos, evidentemente, incrementaram, depois disso eu vou mostrar, e uma melhor volatilidade da ação. Isso daí, olha, a liquidez do nosso papel, no ano 2005, era de 3 milhões de dólares por dia. Em 2012, a média é de 76 milhões de dólares por dia, ou seja, cerca de 150 milhões de reais dia. Um aumento aí de 2.430% da liquidez. Por quê? Porque você pôs mais papel no mercado, né? Você transformou, aumentou vertiginosamente a liquidez da empresa. E acompanhado de uma valorização do papel. Nós crescemos aí 185% nesse período, que deu uma média de 16% ao ano, fora os dividendos, né? A isso acrescenta-se os dividendos pagos. E aí uma propagandazinha, que é a melhor companhia para os seus acionistas pela revista Capital Aberto, os prêmios que nós ganhamos, o RI nosso da América Latina, para o setor de alimentos e bebidas, governança corporativa pela revista Época, conselheiros mais influentes do Brasil, melhor CEO, CFO da América Latina, melhor executivo de RI da América Latina, melhor programa de RI e melhor relatório anual da empresa. E também destacar que a Harvard, a escola, né, de Harvard, nos escolheu como um tema de debate no ano passado, como case para discussão entre seus alunos do mestrado. Que foi apresentado o caso da BR Foods como um caso de trajetória que migrou de um controle familiar, que foi para um controle difuso, para um controle compartilhado e para um controle difuso. E como eu disse, eu acho que a base de tudo, você tem os 3 modelos, são modelos bem-sucedidos, você tem exemplo de todas as empresas. Uma empresa que quer crescer bastante, o modelo de controle difuso é o melhor controle, sem dúvida nenhuma, livra a empresa das amarras, e ela tem que, evidentemente, se preparar para isso. Nós tivemos um caso de sucesso que foi um Big Bang, mas que vamos dizer, que é o caso da Renner, mas, em geral, você precisa de um certo tempo para uma preparação da empresa para ir para esse controle difuso. E eu volto a insistir, você tem empresas de sucesso para tudo, você tem que saber aonde você está investindo o seu dinheiro, não adianta você investir. Eu vejo pessoas que têm uma empresa familiar que está bem definido o controle e tudo, e ficam querendo forçar diversas situações que não é natureza daquela empresa, né? Então, eu acho muito importante essa compatibilização do seu interesse como investidor da empresa que você está investindo. Muitos investidores têm visão, e não é crítica, porque tem investidor que tem fundos que tem resgate de 2, 3, 4, 5 anos. Ele tem um horizonte definido, né? Então, ele tem um determinado interesse. Você tem investidores, são esses
grandes fundos de pensão e tudo que tem um investimento de muito mais longo prazo. Eu acho que cabe a cada investidor saber no papel que ele está investindo e nas características da empresa que ele está investindo. Acho que nós somos modelo de sucesso, em parte por um trabalho feito, mas principalmente porque tivemos acionistas compatíveis com a estratégia que nós tínhamos adotado, que era uma empresa que ia crescer no longo prazo para se transformar numa grande corporation e numa grande empresa de alimentos a nível mundial. Eu acho que esse papel cabe à empresa se preparar internamente, mas cabe também ao investidor investir no tipo de empresa que ele espera colocar seus recursos para ter o seu retorno. Acho que era basicamente isso que eu tinha que falar e estou aberto aí para uma discussão. E agora passar a palavra para o Galó contar um pouco para a gente a história da Renner e aproveitar até ganchos que o Nidemar colocou para ver o que o modelo de corporation que na Renner teve uma transição diferente, como você falou, foi um evento específico, uma transformação com outro ritmo, outra velocidade, e que histórias e que questões ele tem para passar para a gente. Bom, eu vou expor para vocês os passos que nos levaram até uma corporation. Eu vou contar a história, mas através da história eu vou destacar alguns pontos assim extremamente interessantes. Não vou entrar em aspectos técnicos, em papéis de CEO e de chairman, porque isso certamente o próprio Nildemar já expôs e também outros painéis estão explorando isso. Mas, na realidade, na Renner, nada aconteceu por acaso. A história começa lá com o seu AJ. Né? O seu AJ foi um grande empreendedor lá do Rio Grande do Sul, né? E ele tinha princípios sociais extremamente fortes, ele tinha uma visão, assim, ele introduziu, foi a primeira pessoa a introduzir o 13º salário, tinha leis sociais, cooperativa para os seus colaboradores, né? E depois, daqui a uns 10 minutos, vocês vão entender, você veio aqui para falar do seu AJ, vocês vão entender o que é importante na Renner. A Renner fez o seu IPO em 1967, mostrando exatamente essa visão associativa do seu AJ. A empresa foi uma empresa profissional, num determinado momento a família assumiu a empresa, e essa assunção ela se deveu muito a um certo autoritarismo do então chairman da companhia e CEO, e aí a família, vejam como é muito importante a questão de relações acionista, executivo, etc. e tal. A família assumiu, percebeu que não tinha condições de tocar o negócio, e teve a inteligência de profissionalizar a empresa. Eu entrei, e aí a inteligência não foi ter me contratado, foi ter profissionalizado a empresa, poderia ser eu como qualquer uma outra pessoa. E o nosso relacionamento começou com um contrato muito forte. Olha, a família saiu, se criou um conselho, já existia um conselho só de família, se criou um conselho com dois representantes da família, cada um, uma holding de 50% cada um, e se contrataram 3 conselheiros independentes. Inclusive, esta estrutura de conselho é que me incentivou a assumir o desafio, que era um desafio muito grande, era uma empresa desposicionada, estava com problemas sérios, e só para vocês terem uma ideia, ela valia, no dia 1º de janeiro de 92, 918 mil dólares. Hoje ela vale 4,7 bilhões de dólares. Então, o que aconteceu? Óbvio que no primeiro momento foi uma questão de recuperação da companhia, mas depois disso a gente disse, bom, vamos definir quais são as regras do jogo. E aí nós começamos a dar ênfase a 3 coisas que eu acho extremamente importantes, certo? Uma forte cultura corporativa. E a empresa que tem uma forte cultura corporativa, ela tem grandes chances de se perpetuar e também, além disto, a questão da sucessão. Então, esses são os 3 fatores-chave. E, para ilustrar isto, o que é a cultura? A cultura é a definição dos princípios e valores, é a prática dos princípios e valores. E lá em 94, 95, um dos princípios e valores
era donos do negócio. Pensamos, nós não éramos corporation ainda, certo? Nós éramos uma empresa familiar. Donos do negócio, pensamos e agimos como donos de nossas unidades de negócio, sendo recompensados como tal. E por aí vai. E, então, mostra assim, a família, ela teve um papel muito interessante, muito em linha com o que o Lildemar descreveu. Ela se relacionava muito ao nível de conselho, ela deu uma liberdade muito grande para o management da companhia, e óbvio que prestávamos conta, e era um conselho bastante disciplinado, né? Empresa germânica tem que ser disciplinado, né? E aí a gente aprendeu a questão da transparência, disciplina. Inclusive, na ocasião, depois disso, adicionamos um membro do conselho, que foi a primeira, fomos quase que pioneiros em termos um representante dos minoritários no conselho, estou falando de 1965, onde o Bruno Rocha, da Dínamo, assumiu uma cadeira no conselho representando os minoritários. A coisa evoluiu, nós vimos que não éramos competitivos, sendo uma empresa, uma loja de departamentos regional, o jogo era muito para a empresa nacional. Fizemos um novo planejamento estratégico, era necessário um capital relevante, a família não tinha esse capital e não queria se endividar. Fomos em busca de uma parceria, JCPenney, começamos a discutir 50-50, e acabou a discussão, a JCPenney dizendo, não brinco do jogo 50-50, eu quero comprar a companhia. E aí a família vendeu e começou um relacionamento. Nós éramos uma empresa familiar, passamos a ser uma subsidiária de uma empresa nacional. Importante destacar o seguinte, não houve nenhum trauma nessa passagem. Por quê? Porque donos do negócio, transparência, etc. e tal. Então foi vendido para a equipe, olha, nós vamos ser subsidiários multinacional, grandes oportunidades para a gente. Relacionamento com a JCPenney foi um relacionamento muito interessante, onde nós aprendemos muitas coisas a nível de processos, a nível de seriedade, auditoria. Aí eu vi a força dos advogados e dos auditores numa empresa americana, né? Senti na carne isso, mas foi muito bom. Nós aderimos a Sarbanes-Oxley aqui no Brasil, né? Porque a JCPenney tinha aderido lá nos Estados Unidos. E a coisa foi indo, e chegou um momento que a JCPenney tinha lojas no Chile e no México, e perdia dinheiro. Vendeu o México, vendeu o Chile, e nós sempre entregamos resultados. Houve um momento muito bacana, porque nós aprendemos isso, mas várias vezes o pessoal da JCPenney esteve aqui no Brasil, porque o nosso desenvolvimento de coleção, o jeito das nossas fazer as lojas, eles levaram muito conhecimento para lá também. Quando saíram do México e do Chile, ficou uma grande ponto de interrogação, e aí no ano de 2004 eu diria que foi um ano muito difícil para a Renner, para o management da Renner, porque saiu do México, saiu do Chile, quando é que vai sair do Brasil? E realmente era toda hora private equity, banco de investimentos, aqui, lá em Dallas, né? O que vai fazer, etc. e tal, babá. Nesse período, tá? No final, eu tive a oportunidade, inclusive, de conviver com um dos maiores ícones do varejo americano, o Alan Questrom, que eu aprendi muito com ele. Ele é uma pessoa extremamente estratégica e respeitosa em relação ao management da companhia. E no final desse ano, a JCPenney mudava de chairman, e eles, pessoalmente, no dia 14 de dezembro, estavam os dois chairmans aqui no Brasil. O seu Alan Questrom é uma pessoa de 65 anos, trazendo um novo chairman. Quer dizer, veja, nós éramos uma insignificância em relação à JCPenney, certo? Ele era uma empresa, na época, de 30 bilhões de dólares, hoje ela é 20, porque ela vendeu a Ecker numa drugstore, e nós éramos 400, 500 milhões de dólares. E eu estava aqui no Morumbi, aqui em São Paulo, e o chairman novo, ele tinha um problema na coluna, ele andava naquele Segway. Então, quem conhece o Morumbi aqui de São Paulo, tem a Renner aqui e a C&A, está lá. Então, eu disse, bom, vamos visitar a concorrência, Mike, que era o novo chairman. E aí fomos, né? Ele era uma atração no Segway, não era tão comum, imagina um Segway andando dentro lá do Morumbi. Nós chegamos em frente à C&A,
Eu falei, bom, em primeiro lugar, nesses boatos todos, né, estratégico vai comprar, Private Equity, nós paramos na frente da C&A e eu falei, olha, Mike, está aqui, ó, essa empresa aqui pode comprar a gente. Né? Agora, nos últimos 12 anos, eu não digo outra coisa para o meu time, vamos acabar com essa empresa, certo? Você já pensou se eles compram a gente? Né? Última convenção nossa, nós tínhamos uma prova lá que tinha uns barquinhos que a gente tinha que afundar, o logotipo, era um barquinho à vela, o logotipo da C&A estava na vela do... Né? O que eu vou dizer para o meu time? Ele falou, não, você tem razão, eu acho que nós vamos ter que sair via mercado de capitais. E na ocasião também, o Credit Suisse começava a JCPenney tinha colocado a Renner à venda, mas as ofertas eram muito baixas, porque não havia um clima assim tão agradável, nós estamos falando de 2004. Mas as empresas em bolsa tinham um prêmio interessante. Então, o Credit Suisse falou comigo, pô, vamos ousar, vamos para o mercado de capitais? Vamos embora. Você fica na companhia? Fico. Então tá. Fomos a Dallas e foi exposta a situação e foi bastante ousada a parte do Credit Suisse. Vamos criar uma companhia, vamos para o mercado. O JCPenney perguntou, mas vem cá, quem vai ser o acionista controlador? Aí, na época, o Zé Olímpio falou assim para a JCPenney, quem é o acionista controlador de vocês? Nós não temos. Pois é, então, se vocês não têm, então aí deve ser possível fazer isso no Brasil. E partiu, então, a ideia de se ir para o mercado de capitais. Nós fizemos isso em 3 meses, pessoal, 3 meses da decisão até a precificação, definição de contratos, tudo novo, certo? O pessoal da Matos Filho foi bastante eficiente, bastante competente, né? Eu acho que praticamente tudo saiu certo. Se alguma coisa talvez não tenha saído certo, eu não acredito a qualquer tipo de intenção, seja da gestão, seja quem estava vendendo, mas era na pressa, era falta de modelos. E estávamos em início de roadshow, estoura um mensalão. Tá? Bom, gente, o que viabilizou foi que, como a Renner tinha feito um bom trabalho lá adiante, antes da JCPenney, nós tivemos a confiança, a volta de vários investidores que acabaram viabilizando. E, véspera do roadshow, chega um fax de um estratégico que diz assim, eu estou disposto a pagar o que vocês vão obter no IPO, não, no follow-on. Né? Aí o chairman falou assim, não, vocês chegaram atrasados, o trem partiu da estação, eu vou honrar o que eu prometi. Né? Então, é bom a gente ver, esses momentos é que são maravilhosos a gente viver na vida. Fomos para o follow-on, conseguimos a colocação, e aí, na realidade, tínhamos que formar o conselho, começamos a ver, precisamos um conselho importante, forte. Na época, inclusive, o Lildemar foi convidado para ser o chairman, mas ele, por razões particulares, não estava vivendo um momento difícil e não aceitou, né? Teria sido uma honra nossa. E aí formamos o conselho e começou a nossa vida. Né? Teve o POCA, né? O POCA, remuneração de administradores. Né? Então, o pessoal da JCPenney contratou tal, e tinha ficado definido, ó, X% das ações, que vai ser dividido entre os 6 ou 7 diretores. Eu falei, não, nós vamos continuar com esse X% de ações, mas eu quero, não só para os diretores, mas também para o segundo escalão. Eu quero que esses 24 pessoas aqui participem dessa quantia de stock options que vocês inicialmente dariam só para 7 diretores. E a coisa começou a andar, né? E, enfim, os primeiros tempos, né? A questão da confiança, nós sabíamos que tínhamos que vencer o desafio das aprovações. O nosso primeiro desafio era o 25%, aí para que isso fosse possível isso, nós começamos a... Porque, na realidade, né, pessoal, para a coisa funcionar, tem que existir confiança, seja em corporation, não corporation. Né? O relacionamento tem que ser um relacionamento de confiança. Então, o desafio é conquistar a confiança do mercado. E a gente não conquista a confiança do mercado falando. A gente conquista o mercado entregando resultados e praticando e mostrando planos e estratégias. Então, a coisa começou com 25%, mas nós vimos que não estava bem.
Aí começamos a fazer um manual de assembleia, onde nós detalhávamos rigorosamente tudo que ia ser discutido, em detalhes, para que fosse... Começamos a conversar bastante com as agências de votos no exterior, escritórios de advogados aqui em São Paulo, que normalmente recolhem as procurações. A gente via que essas agências de proposição de voto, muitas vezes elas não entendiam e acabavam, assim, por uma certa comodidade, dando um voto que a gente via que não era um voto construtivo e que eles não tinham entendido bem o que é. Então começamos ali a trabalhar, conquistar a confiança desse pessoal, esclarecer, enfim. E aí a coisa começou a andar e começamos agora nessa nossa última assembleia, nós conseguimos praticamente uma participação de 40%, que numa corporation é um número bastante relevante, bastante interessante. E a coisa está muito baseada nisso, transparência, informações. A gente sabe que tem que ter um cuidado muito especial, a presença no mercado, a presença não só do CFO, mas do CEO, sempre à disposição. A confiança é muito importante. Eu me lembro que naquele momento do follow-on, as pessoas gostavam dos números e diziam assim lá para o Cris, eu quero ver o management na minha frente, eu quero olhar nos olhos dele, eu quero ver o que ele está falando. Então, que mostra que nem tudo são números nessa vida, certo? Então, foi isso tudo que fez com que a gente criasse, né, essa história, e estamos aí, e agora é a continuidade disso, uma coisa que a todos preocupa. O papel do Conselho está muito claro, muito definido. Eu estava conversando com o Nildemar. Bom, em primeiro lugar, naquela época, o pessoal da JCPenney falou, você quer ser o chairman, o CEO? Eu disse, não. Se nós vamos começar com governança, vamos começar bem começado. Vamos achar um chairman e eu fico como CEO. E eu diria para você o seguinte, eu tive muita sorte, tá? Tive excelentes chairman, o atual, o Cláudio Sonder, é uma pessoa maravilhosa. Eu diria para vocês que o chairman de uma corporation, ele tem que ser uma pessoa especial no sentido assim de, quem sabe, uma experiência corporativa, uma pessoa que já tomou decisões, uma pessoa que já correu riscos, porque são decisões muito difíceis e muita responsabilidade. Se você tem como chairman uma pessoa que é hesitante, que não toma decisões, aí você está numa corporation, realmente é um problema muito sério. Eu tive a sorte, a felicidade de ter esse chairman dentro dessa qualificação, e hoje nós temos uma química, não só com o presidente, mas com o conselho, está muito claro o que ele faz, o que eu faço, o que eu apresento, como se apresenta, enfim, estamos tocando. E como falei para vocês, nosso desafio agora são essas 3 palavras, perpetuidade da companhia, né? E a gente sabe que a perpetuidade depende de uma forte cultura, né? E uma forte cultura, está lá o Jim Collins, quando ele fala que ele fez aquele estudo Feitas para Durar, empresas longevas de 100 anos, lá tem várias corporations, certo? Então, significa que uma corporation também pode ser uma empresa longeva, desde que ela tenha uma cultura forte que vai garantir a sua perpetuidade. Era isso, obrigado. Eu queria trazer um ponto para o Nildemar, que acho que todo mundo tem a memória histórica disso, que era uma relação de grande antagonismo entre Perdigão e Sadia, que durou anos, e que todo mundo lembra de uma Perdigão com desconto em relação à Sadia, e toda a dúvida que eu acho que perpassa a discussão sobre corporation, que é ter o olho do dono é melhor e diminuir o risco do negócio ou não, e a questão da balança de poder pendendo para o management, no caso da corporation, ou pendendo para o controlador, onde sempre uma dessas duas esferas fica com uma condição de poder que pode eventualmente trazer efeitos para o acionista. Então, pegando a passagem Sadia-Perdigão, que depois de ter tido desconto, ter se olhado a questão do olho do dono, ter se olhado a tradição do que se chama Sadia teve fim, todo mundo lembra, e a Perdigão absorveu aquilo, virou a Brasil Foods, virou o monstro que virou, e a questão do olho do dono não se mostrou a vantagem que era, e a questão das práticas de governança avançadas e a transparência na Perdigão foi o modelo que prevaleceu. Eu queria um comentário seu nessa... Não, bom, para mim é difícil falar sobre isso, porque não somos uma companhia única hoje, né? Mas nessa questão do olho do dono, eu acho que a corporation, ela viabiliza e ela facilita a questão, como ela essencialmente tem que ser uma empresa extremamente profissional,
Então, ela facilita, quer dizer, a pessoa ela tem que o tempo todo mostrar para os seus acionistas, o seu conjunto, exatamente o que ela tem na cabeça. Né? Porque se você tem uma empresa familiar, o cara pode ter toda a estratégia na cabeça, essa estratégia eu não vou revelar para ninguém, eu guardo para mim. Uma corporation, isso é impossível, certo? Você tem que ter um planejamento de longo prazo, você tem que botar ela em discussão, você tem que... O processo, me parece, fica muito mais rígido, muito mais rico, né? E fica mais rígido também. Então, a Perdigão, eu acho que a grande diferença é que ela tinha uma estratégia que a gente seguia, assim, que é o que o Galó falou, que assim, 100% é cultura da empresa, né? Eu acho que disseminamos uma cultura nas duas organizações, essa cultura do profissionalismo e da visão de longo prazo. Nós tínhamos um planejamento de longo prazo e muita gente fala, aconteceu por questão dos derivativos. A Perdigão era 4 vezes menor, né? O faturamento era 4 vezes maior. O derivativo aconteceu quando nós já éramos 10% maior em faturamento, em valor de mercado. Então, eu acho que essa cultura do planejamento, de você prestar conta o tempo todo, olha, onde que essa empresa vai estar, nós nunca ficamos um ano sem um planejamento de longo prazo. O nosso planejamento é 2015. Tivemos uma reunião essa semana, vamos começar o planejamento para 2020. Nós sempre temos uma visão de longo prazo. Eu acho que isso foi o fator. O segundo fator foi o seguinte, naquela hora havia uma dívida, sei lá, cada um tem um número aí que seria necessário, mas, enfim, era da ordem de uns 5 bilhões. Né? Nós fechamos a operação, quer dizer, fechamos lá a operação, eu fechei, com absoluta certeza que eu ia captar no mercado. Nós não tínhamos captado. Nós fechamos, assinamos e depois fomos fazer o follow-on. Por quê? Porque a gente sabia que nós tínhamos acionistas que conheciam perfeitamente a empresa, o preço da ação estava absolutamente precificado, tanto é que o follow-on não teve aquele negócio de 30 dias antes a ação cair, a ação subiu. Né? Então não teve nenhum sobressalto, captamos o dinheiro num período crítico, né? Tá, Lehman Brothers estourando, captamos o dinheiro, concluímos a operação. Eu acho que a grande diferença aí, assim, que eu sinto, né, foi essa, de ter uma visão de longo prazo. Né? Eu lembro sempre uma reunião que eu tive com os fundos, que foi crítica, foi em 96. Quando tinha várias empresas em dificuldade, nós tínhamos a opção de comprar algumas empresas, e nós fizemos uma reunião que eu falei assim, a reunião hoje é para decidir se vocês são acionistas por 1, 2, 3 anos, ou 5, 6, 7 anos. Isso que vocês têm que responder hoje. Se for para 1, 2, 3 anos, é muito mais negócio de te comprar uma das que estão aí, você está um up no faturamento, vem esse EBITDA rapidinho para dentro, tal, todo mundo fica feliz. 5, 6, 7 anos, compensa a gente sair desse modelo que nós temos e criar um novo modelo, que era o modelo Centro-Oeste, que foi um grande divisor de águas, foi o nosso projeto para Rio Verde. Fomos para o centro do milho, redução de custos e tudo. Então, vocês têm que decidir hoje. Fizemos um seminário, uma sexta e um sábado, no Hotel Glória, no Rio, para a gente decidir qual que era a expectativa deles. Eles falaram, não, a resposta até vieram por escrito, nosso modelo é mais de 10 anos. Bom, mais de 10 anos, seguramente, vamos fazer um planejamento de longo prazo e vamos para uma estratégia de ir para o Centro-Oeste. E fizemos um projeto, na época, que era maior que o nosso patrimônio líquido e maior que o nosso valor em bolsa. Né, que foi um projeto, um mega projeto, foi o projeto em Rio Verde. E eu acho que, então, a base, a grande diferença é isso. A confiança que você tem nos instrumentos de administração que te viabilizam um planejamento de longo prazo. Só antes de passar para a plateia, só para o Galó um ponto, eu acho que é um ponto também de polêmica, que é a questão da relação chairman-CEO, que há o mantra da separação absoluta e da distinção total, e que, bem sempre, esse é o melhor caminho. Existe uma certa zona de nebulosidade que, às vezes, esses papéis se confundem. O que é a instância executiva, o que é a instância da propriedade. Então, no teu caso, como é que é a visão sobre esse ponto e que você, quer dizer, vê isso de perto nessas transformações que a gente acabou de comentar aqui? Especificamente na corporation,
não pode haver problemas, né, entre essas duas funções, certo? Porque senão a coisa não anda, a coisa não funciona. E aí é muito do que eu falei, certo? Exatamente deixar muito claro os papéis, né? E a composição do conselho também, óbvio que o chairman, ele vai... nós, por exemplo, no nosso conselho, nós procuramos qualificações. Nós queremos... Bom, o que nós precisamos? Nós precisamos de alguém muito bom em planos estratégicos, precisamos de alguém muito bom na área financeira, precisamos alguém muito bom na área de recursos humanos, precisamos alguém muito bom na área de produtos de consumo, enfim. Então, aí nós vamos buscar os melhores, né, que possível. Mas chega certa hora que você tem que tomar essas decisões muito fortes, talvez não tão fortes quanto o Nildemar teve que tomar, mas são decisões de investimento, de tomada de recursos, né, de endividamento. E aí, se você não tem um chairman que realmente já teve essa vivência, já compreendeu, tem uma capacidade de avaliar realmente, uma capacidade intuitiva para avaliar se aquilo que está sendo proposto vai dar certo, aí a coisa funciona. Agora, se você tem uma figura decorativa, aí a coisa não vai funcionar, né? Então, eu acho que é crucial. Talvez até por isso, eu não estou aqui defendendo o modelo americano de chairman e CEO, talvez porque não seja tão fácil achar um chairman tão qualificado, os americanos daqui a pouco simplificam e entregam as duas funções para a mesma pessoa, né? Mas pode funcionar sim, e realmente dá, e é muito importante essa qualificação do chairman. Porque são decisões fortes, pessoal, fortes. Não é o dono, certo? Não é o dono. Vamos tomar 5 bilhões de dólares, de reais em endividamento, vamos fazer uma operação de 400 milhões, né? Vamos ampliar o nosso risco lançando um cartão de private brand co-branded, um cartão co-branded. Poxa, responsabilidade do conselho, enfim, são decisões que, no começo, gente, da Neo Corporation, né, os bancos não entendiam muito bem, os donos de shopping não entendiam muito bem, tinha que ter um avalista, certo? E aí eu avalizava, certo? E vamos em frente. Hoje todo mundo entende como é que funciona, né, talvez irresponsavelmente, né? Hoje as pessoas entendem, os shoppings entendem a entidade corporation, os bancos entendem, não tem mais nenhum tipo de dificuldade. Mas a questão da sensibilidade para tomar decisões é crucial para um chairman de uma corporation. Bom, vamos a perguntas para a plateia. Sem perguntas. Então, peraí, por favor. Bom dia, sou Flávio Pestana, da CDN Relações com Investidores. Queria saber do Nildemar, quando ele fez essa reunião com os fundos no Hotel Glória, que eram os acionistas controladores da empresa na época, se naquela reunião não fossem fundos de pensão, e sim private equities ou asset management, que fossem os majoritários ali naquela reunião, quer dizer, se as decisões teriam sido as mesmas. E o que teria acontecido com a companhia daí? Não, é difícil de saber, né? Eu acho que foi a decisão correta tomada. Acho que... Porque a gente tem que pensar, às vezes, esses fundos, né, que têm um prazo limitado, tipo private equity, ele tem um horizonte definido. Então, ele tem que jogar com aquele horizonte. Seria uma responsabilidade dele, por exemplo, se ele tem um fundo que termina em 2, 3 anos, ele fala, não, faça um projeto de 10 anos. Ele vai sair por um valor muito mais depreciado de ação. Então, tem função, sim, do conjunto de acionistas que detém uma empresa, o horizonte de planejamento. Isso não tem a menor dúvida. Não estou falando com isso
que os private equity e os demais têm um horizonte menor. Não é essa a questão. Vai depender da conjuntura de quem estiver ali naquele momento, né? Porque não era uma decisão simples, uma decisão assim que envolvia uma alavancagem, sei lá, de 20% do teu ativo. Era um negócio que era maior que a quantidade do seu ativo total. Quer dizer, uma duplicação de 100%. E aí o horizonte era muito importante, né? Eu sei que muitos investidores disseminou um pouco no mercado de capitais essa cultura um pouco da aquisição, né? Aquisição como solução para todos os seus problemas, né? Porque, óbvio, envolve riscos, vamos dizer, de contingências e tudo mais, mas a expectativa de retorno do seu investimento é muito mais curta, evidentemente, do que você fazer um projeto novo, pioneiro, numa região pioneira, né? E você vai precisar de acionistas que tenham um tempo de maturação do investimento maior. Então, com isso eu estou querendo dizer o seguinte, não é uma crítica nem a um nem a outro, é a maturação do investimento, que tenha que ser compatível com os fundos, com aqueles administradores de fundos, né? E com isso, eu acho que vem essa questão da corporation, que ela um pouco elimina isso, porque você tem uma matriz de todo tipo de investidor, né? Você tem de A a Z, qualquer tipo de investidor. E aí cada um se adapta àquela necessidade, àquele momento da empresa. Você tem momentos, por exemplo, nossa empresa, digamos, desde a incorporação da Sadia até hoje, ela tem uma necessidade menor desses grandes investimentos, desses breakthroughs, né? Breakthroughs. Isso é um crescimento quase que mais orgânico e mais tranquilo esse processo decisório. Mas, evidentemente, algumas companhias vão ter esse momento e tem que ser compatível com os investidores. Eu acho que fica mais do lado do investidor, sabe? Acho que a decisão. Em que companhia que ele vai colocar o seu recurso. Se é uma companhia que está precisando de grandes breakthroughs, precisa de uma reestruturação longa mesmo, e ele tem um fundo curto, ele não vai investir nisso. Agora, se ele tem um fundo de captação longa... Nós temos fundos que têm tradição, o Galó até citou um aí, né? Que tem tradição de investir a muito longo prazo, eu diria com um prazo de expectativa até maior que dos fundos de pensão, né? O Galó, não quero fazer propaganda de ninguém, mas citou um aí, que é um pessoal que investe longo. Tem diversos, ele citou um, mas tem diversos fundos que têm uma expectativa bem de longo prazo mesmo para os seus investimentos. Nós mesmos temos investidores importantes, nós, que são investidores de longo prazo. Oi, Mauro da MEC. Eu não sei se vou ajudar ou atrapalhar o trabalho do Geraldo no próximo painel, que vai tratar da comunicação entre o conselho e o acionista. E vocês falaram dos acionistas, eu queria saber como isso é administrado no caso da Renner e da Brasil Foods, como vocês se comunicam com esses acionistas de longo prazo, se é alguma coisa diferente, se há, de fato, um papel no conselho para essa função. Bem, normalmente, o investidor de longo prazo, ele, pela sua própria natureza, ele já quer mais detalhes, certo? Então, essa é a pessoa que... Você já sabe, quando você vai falar com esse seu stakeholder, você vai ter que entrar em mais detalhes, enfim, ele vai entrar em detalhes estratégicos, muito mais do que detalhes numéricos. Mas, na realidade, a gente tem que tratar bem todo mundo, certo? E aí, a prioridade é sempre desse pessoal. Olha, você quer falar com o CFO, você quer falar com o CEO, enfim. Isso está muito claro, está muito aberto. Nós temos a nossa área de RI e a comunicação se define pelo outro lado. Tá? Nós nos adequamos, a gente sempre procura, óbvio, dar esse destaque estratégico, sair um pouco do número, por quantas lojas você vai abrir o ano que vem, qual é o teu EBITDA, babá. Então, mas vamos pensar no seguinte, vamos pensar que nós estamos mudando nosso sistema de distribuição, que vai acontecer isso, vamos pensar que nós estamos criando... Então, mas tem aqueles que valorizam mais, certo? Tem aqueles que valorizam mais e aí pede mais e recebe mais. E essa comunicação, justamente, toda essa história do manual, do site disponível, informações igualitárias para todo mundo,
enfim, uma coisa assim muito proativa. Bom, lá na BRF também nós fazemos o Brazilian Day no Brasil, em São Paulo, Rio, vamos fazer agora em Londres também. Estados Unidos é mais frequente. E participamos de todas essas reuniões com analistas, né? E uma coisa que acho que nós esquecemos de falar, mas que é importante hoje também, a gente fala sempre do nosso lado, mas do outro lado, quer dizer, do lado dos intermediários financeiros, você tem uma cobertura das empresas hoje que é fantástica, né? Eu não olho muito, vamos dizer, a cobertura de outros mercados em outros países, mas o do Brasil é muito grande. Eu vejo a nossa empresa, ela é coberta por uma quantidade tão grande de analistas e de bancos de research, que eles já são em si um canal de comunicação extremamente importante para a empresa. Quer dizer, nós temos todo aquele arsenal lá de pessoas e nos dispomos a fazer reuniões, ou na nossa empresa ou fora da empresa, nesses eventos, mas a verdade é que, especialmente para as empresas que têm uma maior liquidez, a cobertura dos analistas é muito importante e é muito intensa. E vamos dizer, você prestando um bom serviço e um bom relacionamento com esses analistas, bom relacionamento no sentido de provê-los de informações, talvez seja um dos melhores canais de comunicação com todo o mercado e um dos mais democráticos. Uma outra coisa, só para complementar, quando eu saio para esses non-deal roadshows, eu sempre saio com um caderninho. O que a gente aprende com as perguntas do pessoal é um negócio impressionante. Eu tenho a humildade de dizer que várias vezes, puxa vida, eu ainda não tinha pensado nisso, né? Ou isso eu não sei. Bom, mas é uma pergunta legal. Quando a gente retorna, reúne a turma toda, olha aqui, ó, isso aqui, né? Realmente é uma troca, não pense que a gente só dá informações, não. Essa instigação do mercado, ela pode ser muito bem aproveitada em benefício da companhia. Sandra Guerra, presidente do Conselho do IBGC. No painel anterior, a gente fez uma provocação que eu repasso para vocês. Vocês claramente abordaram bem a importância do papel do Conselho, como o Conselho acaba sendo mais robusto numa corporação. Mas eu trago agora, também ainda em conexão com o investidor, para a questão da Assembleia, que também numa situação de dispersão acionária, você entra para uma Assembleia muito menos sabendo do que vai acontecer do que quando você tem um controlador e você já tem ali 70%, 80% dos seus votos resolvidos. Vocês cobriram na resposta para o Mauro muito essa questão da relação com o analista, do investidor, que é um lado do cérebro do investidor, mas eu queria falar do outro lado do cérebro, que é aquele que exercita não o direito econômico, mas o direito político, né, que vota nas assembleias e que, para isso, precisa entender não só a sua estratégia, como a sua governança, o detalhe. Certamente vocês têm investidores são investidores relevantes que prestam muita atenção em vocês. Você disse 40% na sua assembleia, foi um número fantástico que você conseguiu. Eu termino com a pergunta. Os investidores internacionais, locais e internacionais, estão prontos para exercer esse papel maior que eles têm numa corporation, de maior responsabilidade, já que eles são donos efetivamente do negócio, não há um dono controlador? Olha, provavelmente quando um acionista tem que participar de uma assembleia lá nos Estados Unidos, ele aperta um botão, já sai a procuração, blá, 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 blá. Para participar aqui no Brasil tem que ir para a procuração, reconhecer firma no consulado, é uma grande burocracia. Mas isso tudo acho que foi vencido, certo? Foi vencido. Hoje já existe uma rotina, um processo instalado, porque o pessoal não tinha a rotina, o processo de participar de assembleias, não sei se na América Latina, sei lá, mas no Brasil não tinha. Então, todas essas novas corporations, né, e todo mundo trabalhando em cima disso, incentivando, manual de assembleia, venha participar, não esqueça, 45 dias antes, os escritórios desses de votos sendo alimentados, nos ajudem, incentive, os advogados que representam esse pessoal aqui, nos ajudem, vamos incentivar.
Eu acho que está dando resultado, tanto é que está ficando cada vez mais fácil e se instalou esse processo, já tem os 4 botões que tem que apertar agora, o pessoal já consegue com os 4 botões entrar no Brasil aqui com muito mais facilidade. No nosso caso também, eu lembro a primeira experiência, quando nós estávamos para fazer, nas vésperas da gente fazer, teve uma assembleia da RENA, e o Galó, nós até falamos na época, ele estava com uma tremenda dificuldade para ter quórum na assembleia, acho que nem deu na primeira assembleia, teve que fazer uma segunda assembleia. E nós ficamos preocupados, o que nós fizemos? Pegamos um grupo de acionistas, que nem é a maioria, não dava 51%, mas já era um grupo, para se comprometer para votar na assembleia. Chamava, não era acordo de acionista, era um acordo de voto. Era um acordo que eles participariam da Assembleia para votar e tudo mais, porque nós tínhamos esse receio. Esse acordo já se expirou e tudo mais, e de lá para cá, na verdade, se desenvolveu essa técnica, vamos chamar assim, né, para você de pegar procurações e dar... E é interessante o seguinte, os investidores querem participar. Eles querem, então nós criamos essa figura também. 30 dias antes de cada assembleia, tem o manual da assembleia, com todas as questões que vão ser apresentadas na assembleia e qual que é o voto que a administração recomenda e por que ela recomenda aquele voto. Então tem a pauta, o voto da administração e a justificativa por que daquele voto. E existe esse trabalho. A nossa última assembleia, que nós precisávamos até de um quórum de 2/3, que tinha questões da SADI, de incorporação e tudo mais, nós conseguimos 68 e alguma coisa, 68,7, acho que foi, acionistas votando. E a média, vamos dizer, sem essa pressão que nós precisamos, tem dado entre 60 e 64, é uma participação bem grande desses investidores. E a gente fala, não, são grandes investidores. Não são, é uma quantidade muito grande. São grandes, sim, porque, vamos dizer, numa empresa que tem um valor de mercado de 30 bilhões, qualquer 0,1% são 30 bilhões. Né? Então, são investidores de um porte médio e que dão essas procurações assim, pulverizadas, chegam mais ou menos uns 25% a 30% de bem pulverizadas mesmo. A maior parte das procurações são dadas para a própria administração, quando concorda com o voto da administração, que felizmente tem sido o caso, eles dão uma procuração para a própria administração votar. Outros utilizam escritórios aqui de São Paulo. Mas eu diria que esse acho que é um problema que está relativamente superado. Eu só queria desmistificar um mito. Na realidade, na primeira Assembleia, a gente conseguiu a aprovação de tudo em segunda convocação. Aproveitando a imprensa aí, que costuma destacar isso, a gente conseguiu, em segunda convocação, aprovar o que nós precisávamos aprovar. Bom, em nome da MEC, eu queria agradecer aqui a presença do Nildemar e do Galó. Então, foi muito bom, acho que muito oportuno para enriquecer o debate de corporations para os investidores minoritários, para os fundos de investimento. A gente agradece aí a participação de vocês. Tá bom?